pessoal, trazendo mais um vídeo hoje para vocês. Vamos continuar na nossa série de vídeos básicos e hoje nós vamos avançar um pouquinho na teoria falando sobre fios e agulhas, né? Para que você possa conhecer o seu material. Esse é o primeiro passo agora para a gente entrar na parte de suturas laparoscópicas propriamente ditas, né? Os fios cirúrgicos eles são fortes, confiáveis e devem produzir respostas inflamatórias mínimas no organismo do paciente. A maior parte dos fios que nós utilizamos hoje em dia nas cirurgias são sintéticos e são assimilados de forma previsível. Os fios eles podem ser classificados de diversas maneiras, de acordo com as suas características, e cada característica vai trazer uma utilidade diferente para aquele fio. É o número de filamentos, se o fio é monofilamentar ou multifilamentar, o diâmetro que você mede na classificação padronizada, né? A intensidade de memória, se é um fio que tem muita memória ou pouca memória, a absorbilidade, né? Se ele é um fio absorvível ou inabsorvível, e a retenção de força têncil, né? Os fios, como eu disse, eles podem ser classificados em monofilamentares ou multifilamentares, né? Os fios monofilamentares, eles possuem apenas um filamento, e os fios multifilamentares, eles têm múltiplos filamentos. Os fios, hoje em dia, a maior parte deles já é trançado, então você pode manipular ele à vontade que ele não vai se desmanchar. E os fios monofilamentares, eles têm a característica de terem a superfície bastante lisa. Isso dificulta a colonização por micro-organismos, o que implica em usabilidades diferentes de um fio multifilamentar. A memória, como eu já tinha dito, é a tendência de um fio retornar à posição inicial. Normalmente, os fios monofilamentares eles apresentam uma maior memória. Os fios podem ser absorvíveis ou inabsorvíveis, né? Os fios absorvíveis eles sofrem hidrólise após a exposição aos tecidos orgânicos. E o tempo dessa reação de absorção é variável de fio para fio e de acordo com o tecido onde ele foi colocado. Os fios mais duradouros eles podem ser usados em locais que precisam de uma segurança por maior tempo, e os fios de absorção mais rápida eles podem ser utilizados em locais que a atração não é necessária por muito tempo, como uma sutura de pele, onde ele vai desaparecer rápido e não vai causar muita reação no tecido. A força têncil é um conceito muito importante para você saber, que é a força necessária para romper o fio. E o BSR, né, que é o Breaking Strength Retention, é a medida da força têncil de um fio depois que você deixa ele um determinado período em vivo. E o tempo de absorção é uma medida diferente, né, que é o tempo necessário para que a sutura desapareça completamente do tecido. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês de fios, né? O Vicryl, que é a poliglactina 910, ele tem uma retenção de força têncil de 75% em 2 semanas. Já o PDS, ele tem uma retenção de força têncil de 70% em 4 semanas, né? Que já seria um mês. E depois de 6 semanas, a força têncil dele só cai para 60%. E a absorção dele vai ser de 182 dias a 238 dias, de acordo com a informação do fabricante. Aqui no primeiro quadro, vocês veem os fios absorvíveis monofilamentares, né? Os exemplos mais comuns é a polidioxanona e o poliglecaprone. Do outro lado, você vê os fios inabsorvíveis e monofilamentares, né? Que os mais comuns é o polipropileno, o nylon e o aço. Na parte de baixo, a gente vê os fios multifilamentares, que os mais comuns é a poliglactina, e do lado inabsorvível, o poliéster e a seda. A gente precisa saber que as agulhas apresentam formas e tamanhos variados. Atualmente, o tipo mais comum de agulha que a gente usa no nosso dia a dia são as agulhas curvas, né? Lembrando que já foi muito utilizada a agulha reta, e existe também outros tipos de agulha, como a agulha do tipo esqui. As agulhas, elas apresentam comumente também os perfis cilíndricos e triangulares. Isso vai ajudar a definir se aquela agulha é cortante ou não cortante, né? Quando você pega uma agulha, você vai perceber que mais ou menos no terço médio dela existe uma área que é discretamente aplanada, que é onde você vai pegar com o porta-agulha normalmente. E as agulhas cilíndricas, né, elas podem ser de dois tipos básicos, né? As agulhas com ponta cônica, isso é, uma ponta redonda, mais afiada, e elas podem apresentar também uma ponta completamente romba, né? E como você vai fazer a escolha da sua agulha e do seu fio, né? Você vai seguir basicamente esses 5 aspectos. Você vai ver a localização, qual estrutura que você vai dar àquele ponto, qual a função daquele ponto, né? Se é um ponto para aproximar, se é um ponto de uma anastomose. Você vai decidir depois o material do seu fio, se você vai querer um fio absorvível, inabsorvível, ou se você vai querer um fio de nylon, ou um fio de poliglactina, ou um fio de polipropileno. Você vai definir o diâmetro compatível com aquele tecido e com aquele procedimento que você quer fazer, e você vai escolher dentre aqueles fios o que tem a agulha do tamanho e com a curvatura adequada para o seu procedimento. E aqui, para a gente concluir a nossa aula, eu trouxe 2 exemplos de fio para a gente fazer uma análise das principais características de acordo com a embalagem, né? Como você vai checar isso na hora da sua cirurgia. Esse primeiro fio, como vocês estão vendo, é um fio de nylon.
Você vê pela embalagem, ele tem uma cor padronizada verde na maioria das marcas. Esse primeiro valor que vocês estão vendo, 3 zeros, é o diâmetro do fio. Em seguida, abaixo dele tem 45 centímetros, que é o comprimento total do fio. Logo abaixo você vê as informações relacionadas à agulha. Essa agulha tem um código J15, que isso é desse fabricante. Ela é uma agulha de meia volta, de ponta triangular, com 1,5 centímetros de comprimento. E aqui do lado a gente vê um outro tipo de fio. A gente vê um fio de polipropileno. Ele é um fio de diâmetro 7,0, 60 centímetros de comprimento, e as informações da agulha, né? É uma agulha 3/8 de curva, de ponta cônica, com 2 agulhas. Então ele vai ter uma agulha em cada ponta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, vocês podem curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Você pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, principalmente aí no nosso Instagram, o @TreineSpec. E se você estiver interessado em adquirir os nossos produtos, eles estão disponíveis à venda no nosso site, treinespec.com. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.